Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre o natural de novo. Sou Melissa, sou escritora, mãe, sou bacharel em Direito, enfim, não importa. Eu sou cristã, pensadora, e eu quero falar sobre o que será que é o tempo, né? A gente sempre vê o tempo como uma coisa tão importante, né? E agora que eu tô vendo o tempo como se ele não valesse nada, sabe? O tempo, ele não separa as pessoas, não separa você do seu sonho, sabe? Não separa você de algo que Deus te prometeu. Não, o tempo não está fazendo isso. Eu vi duas situações. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, rumo a 3K para mais. Eu tenho reparado que eu sempre tenho sonhos proféticos. E eu não sei, eu tenho uma dúvida se isso eu tenho a vida toda ou é recente mesmo. Eu acho mais que as pessoas até têm essa comunicação sobrenatural. Eu acho que elas descartam, elas não reparam. Sabe? Sabe quando alguém tem um tesouro assim perto, muito perto, e a pessoa desperdiça? A pessoa não se dá conta, né? Que nem, por exemplo, você vê alguém com uma capacidade ou uma mulher que tem um filho, um marido que tem uma esposa, alguém que tem alguma coisa, sei lá, alguém que tem um cachorro, e você vê que a pessoa não trata, né? Você pensa assim, nossa, por que não valoriza? Eu acho que é mais ou menos assim, eu acho que as pessoas até têm também esses sonhos proféticos como eu. Eu acho que elas não reparam. Acho que elas não reparam, não valorizam, entendeu? Sabe aquela coisa que parece que está pregada na sua cara e você não percebe? É tipo isso, eu acho. E aí tem essa questão do tempo, porque eu vi dois sonhos bem semelhantes, mas no meio a diferença entre eles era justamente o tempo. Mas ambos se confirmaram. Um deles se confirmou em questão de 2, 3 horas, né? Eu sonhei com uma pessoa esses dois sonhos têm a ver com mudança na aparência, tá? Na aparência. Os dois sonhos têm correlação com mudanças na aparência, então assim ficou bem nítido. Tá. Não, é porque eu tô lembrando que uma vez, logo que eu sonhei, aconteceu isso. Nesse sonho que se materializou de forma bem rápida, alguém me disse assim, mas por que Deus revelaria uma mudança na aparência? Não sei. As pessoas sempre querem questionar a Deus. Não sei, ele mostrou a mudança na aparência, né? Eu acho que quem gerencia para mim os meus sonhos é Deus. Agora, se você acha que você deita e sonha
e é o diabo que revela, isso aí já é com você. Para mim, é sempre Deus. Mas enfim. E aí, são duas mulheres. E as duas fizeram a mudança na aparência. Só que a primeira fez a mudança na aparência antes de eu sonhar. Só que eu não sabia que ela tinha feito. E eu sonhei e aí tem essa diferença também. Porque ela veio na minha casa e eu vi o cabelo dela modificado. O corte no cabelo, a cor diferente, ela tinha o cabelo escuro, castanho escuro, e ela mudou o cabelo para loiro. Um loiro bem claro. Um loira do tchan, sabe? e deixou um pouco mais curto. Eu não lembro se ela tinha feito alisado também, feito uma escova, uma chapinha. Mudou a aparência, bem drástica a aparência, mas ficou bonito, ficou bem bonita. Mas assim, eu dormi, eu sonhei de noite, de madrugada isso, né? Acordei de manhã, ela passou em casa lá pelas 11 da manhã. Só que quando ela passou na minha casa, eu não sei se ela fez a mudança no dia anterior ou enquanto eu estava sonhando. Mas provavelmente não foi. Eu acho que não foi de manhã. Que às vezes ela saía com o marido dela, acompanhando o marido dela para comprar isso, aquilo, veio, sabe, sair para o centro da cidade, resolvendo as coisas, pagando uma conta, outra. Então, acho que provavelmente ela tenha feito esse processo de cortar o cabelo, pintar, se arrumar, se embelezar no dia anterior. Então, assim, e eu não sabia, né? Não falei com ela, não tive contato. Aliás, nem sabia que ela ia vir na minha casa. Eu acredito que o nosso cérebro, ele tem uma antena, não sei se é o cérebro, se é a alma, se é o espírito. Mas eu tenho uma desconfiança, né? Quando eu falo que eu tenho uma teoria, é uma desconfiança de que é de fato impossível mentir. De que, pelo menos o nosso espírito, eu acho que a nossa alma não sabe tudo, não. Eu não vi a alma sabendo tudo. A última vez que eu sonhei com a minha alma, uma outra alma perguntou para a minha alma, e aí, o que você vai fazer agora? E a minha alma não sabia do futuro, o que ela faria, como ela resolveria, como tudo se daria, entendeu? Apesar dela estar tranquila, ela não sabia nada do futuro. Agora o espírito sim. O espírito, ele sabe, ele está não só tranquilo, está feliz, está esparramado. Sabe quando você fica esparramado? Eu vi meu espírito assim, muito bem. E com essa sensação de que ele sabia de muita coisa, que a minha alma não sabe, muito menos o meu corpo, meu cérebro, né? Então, eu tenho essa teoria de que todas as coisas, pelo menos para as pessoas que têm espírito, porque também é outra coisa que eu entendi que nem todo mundo, eu não sei exatamente como é isso, mas é como se nem todo mundo tivesse espírito, que é a parte mais importante. Agora, eu não sei como se dá a formação dos espíritos. Ou não sei, porque assim, eu comecei a pensar duas coisas. Isso eu já falei aqui para vocês, que ou o diabo recolhe o espírito daqueles que vão para o inferno, fica recolhido, ou ele simplesmente não tem mesmo espírito. Ele só tem corpo e alma.
Só que o espírito é que faz a transformação que Jesus fala, nascer de novo. Então, a alma das pessoas que não têm espírito é uma alma que ela é carnal, ela é muito parecida com carne, porque ela se machuca, ela sente dor, ela sente tristeza, entendeu? Então, pelo menos as pessoas que têm espírito, que já nasceram de novo, elas sabem de todas as coisas. Então, elas têm mais contato com o sobrenatural, elas sabem. No fundo, elas sabem. Mas não tem consciência aqui, entendeu? Não podem ter, não sei porquê. Eu já pensei muitas vezes sobre isso. Por que eu não posso trazer minha sabedoria lá da minha nuvem? Que é uma nuvem, é como se... Sabe essa nuvem virtual que eles falam? Falam, guarda na nuvem, guarda suas fotos, seus vídeos, as suas coisas importantes, né? Seus livros na nuvem. Só que aqui tudo pode ser perdido, né? Você pode perder dinheiro, você pode perder pessoas porque morrem, ou porque acabam relacionamentos, ou porque você se decepciona. Você pode perder na justiça, perder o que for. Mas a nuvem é garantido. Não tem como perder, né? Aliás, até vou dizer para vocês. Ali a parábola do bom samaritano, muito bom. Porque ele, como samaritano, como estrangeiro, era uma pessoa fadada a não salvação, a não ser salvo. Ele não era reconhecido pelos judeus, né? Ele era estrangeiro. Mas o bem que você faz no seu caminho, Deus nunca se esquece, está sempre registrado, está garantido na nuvem, entendeu? Você pode perder o que for, o bem que você fez para as pessoas ao longo, mesmo que as pessoas não tenham reconhecido. E nem precisa que ninguém tenha visto, entendeu? Aquilo lá está guardado, está com Deus, está seguro. Isso sim é seguro, né? Você pode plantar uma semente, ela não dá, você só gastar. Você pode comprar um produto e falar assim, eu vou comprar desse produto, tá todo mundo vendendo, ficando rico, aí, pelo contrário, só tem prejuízo. Agora, o bem que você faz, as coisas, sabe, oração que você faz, todo tipo de bem que você faça, isso está seguro com Deus. E Ele que recompensa. Às vezes ele recompensa aqui, às vezes ele recompensa do outro lado, mas de todo jeito. Não tem como perder. É impossível. Mesmo que você erre depois, porque a gente está sempre errando. Aquilo que você fez durante o caminho, não há como perder. E aí, a segunda mulher, ela também tem uma mudança na aparência, que é o que eu sonhei. Eu sonhei com a primeira, sonhei depois que ela tinha feito a mudança, só que eu não sabia, né? Muito provavelmente ela tinha um cabelo preto não, castanho escuro, e mudou para loiro. Fez essa mudança no visual. A segunda mulher, eu sonhei que ela era loira e ela mudou o cabelo para o oposto da primeira, castanho escuro. Qual a diferença das duas? O tempo. O tempo. A primeira, eu sonhei depois que ela já tinha feito a mudança, mas lembrando que o meu cérebro não sabia. A minha consciência não sabia dessa mudança. Imagina que você tem um casal de amigos que você não fala faz tempo.
Aí eles fizeram toda a mudança na fachada da casa, pintaram a casa de azul, a casa era amarela. E aí você sonha com isso. Daí você acorda e vê que a casa estava com a fachada toda mudada, exatamente do jeito que você sonhou. Muito estranho, né? E aí você sonha com outra casa. Sabe, que a pessoa reformou a casa era o contrário, a casa era azul, mudou a fachada para amarelo. É assim, mudança na fachada, mudança na aparência. Então, do cabelo loiro, do cabelo escuro mudou para loiro. A outra do cabelo escuro, ou do cabelo loiro mudou para escuro. Só que quando eu sonhei isso, sabe aquela pessoa que sempre teve o cabelo escuro? Ou sabe aquela pessoa que sempre foi loira? Ou sabe aquela pessoa que sempre foi assim? Ou sempre foi assado? E aí você sonha que a pessoa tá o oposto? Sabe aquela pessoa que sempre foi sedentária e de repente você sonha que a pessoa tá, sabe, aquela pessoa rata de academia? Foi esse tipo de sonho que eu sonhei com a outra mulher. Que ela ia se tornar o oposto do que ela era. Essa mudança na imagem mesmo, né? E só que assim, eu sabia que aquele sonho, para mim, né? Para mim foi uma revelação. Só que eu acho que eu cheguei a contar para a pessoa que eu sonhei. Só que é claro que a pessoa era sempre assim e eu sempre serei assim, né? Só que aí eu pensei assim, bom, para mim isso aqui é uma revelação, mas por isso que eu não gosto de contar, sabe? Porque às vezes Deus mostra uma coisa que é uma coisa que a pessoa não quer. Você imagina uma mulher que fala, eu não quero ter filhos. E aí você vai lá e sonha que ela tem 3, 4 filhos. Você sonhou, você vai falar? Eu já nem falo. Não dá para falar, né? Daí deixa aqui o tempo, né? O tempo, ele revela, né? E aí, realmente, passaram-se 1, 2, 3, acho que foi uns 4 anos depois. A pessoa fez a mudança, né? Exatamente do jeito que eu sonhei. Do cabelo loiro para o cabelo castanho escuro. Ou preto, né? Aí fez toda a mudança no visual, exatamente. E aí isso me lembra que quando Deus revela algo que vai acontecer, para Ele não importa o tempo. Quando a gente escuta relatos de EQM, de pessoas que tiveram do outro lado, a primeira coisa que você percebe é que lá não existe o tempo. Então, se Deus revela que você vai ter 3 filhos de forma natural, é porque você vai ter. E aí você fala, mas eu sou estéril. Se Ele falou que você vai ter 3 filhos, 3 filhos você terá. E de repente você escutou sei lá, Deus revelou isso, né? Já tem 10 anos, não importa. O tempo não é importante para Deus. Eu lembro que quando foi numa célula, né, com o profeta, ele falou para mim que eu ia ter um filho. Isso foi em 2010, eu fiquei grávida em 2019. Foram 9 anos.
Então, não importa que aconteça em 3 minutos ou em 30 anos. Quando Deus revela, é realidade. Isso que é estranho, porque pensa, imagina que Deus fala agora para você, que daqui 3 minutos alguém vai te ligar. Alguém com quem você não fala há muito tempo. Ou que hoje ainda alguém vai chegar à tua casa que você não vê há muito tempo. Alguma coisa, enfim, que hoje vai acontecer. Olha, tá cheio de passarinho ali, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que lindo! Será que são todos irmãozinhos? No fio de tensão ali. Que fofos. Chegando mais, uns 15. Às vezes eu escuto os passarinhos nascerem, porque fica todo aquele barulhinho, pip, 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 sabe? Dá a impressão que acabou de nascer aqui no telhado de casa. E assim, que diferença que faz, né? De algo que vai acontecer daqui 3 minutos para algo que vai acontecer daqui 30 anos. E aí eu fico pensando, se daqui 30 anos algo bom vai acontecer, que é da palavra, da boca de Deus, que eu digo, revelação é da boca de Deus. Ele falou do próprio céu. Não estou falando da Bíblia, da boca de Deus, sabe? Quer dizer que 30 anos já aconteceu, já existe. É como eu estou segurando uma xícara aqui de café. Imagina que Deus fala que daqui 30 anos eu vou estar tomando café com o meu neto, assim, assim, assado. O cabelo dele vai ser assim, ele vai estar vestindo essa roupa assim, 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 assado. Vocês vão estar tomando café, conversando e rindo, felizes. Contando a sua história para ele e tal, como é que você chegou até ali. E esse neto já existe. Já existe. Existe até o café que eu tô tomando com ele, até as risadas. Eu escuto. Só uma hipótese, não sei, né? Entende? Agora, é estranho, né? Pensar que o futuro já existe. Que dá uma sensação de que, mas eu quero escolher. E o livre-arbítrio, né? Como que fica? Se daqui 30 anos já existe, qual que é a margem, né? A partir de quanto que não existe? 100 anos? 200? Eu não sei. Mas muitas mudanças, elas são até contra a nossa própria vontade. Não é que é contra a nossa própria vontade, é uma coisa meio estranha. É como se... Mas o que é vontade? É a vontade de quem? Do cérebro? A vontade da alma ou do espírito? É como se a nossa vontade ficasse à margem aqui, perambulando aqui embaixo. Mas tem a vontade da alma e a vontade acima, superior, que é a vontade do espírito. A nossa vontade, ela fica muito aqui embaixo, na boca, na língua, no paladar, no nariz, no tato, nessa carne condensada chamada cérebro, né? No que seus olhos veem. Mas existe uma vontade sua que você até desconhece, que pode ir contra a sua própria vontade, que perambula aqui. É baixa, ela é rente. É quase como uma serpente.
E para que você muitas vezes tenha esse contato com Deus, a sua vontade ela não pode ficar aqui embaixo. Ela tem que estar acima. Entendeu? Tem que ser a vontade. Eu não sei. Agora ele me falou dessa vontade, né? Porque quem somos nós também, né? Você nunca teve a sensação de que você não sabia quem era você? Eu tenho muito essa sensação. Principalmente depois que eu estive na nuvem. E pegou. Ai, que lindo! Ele voou bem pertinho aqui de mim. Ai, que fofo. Enfim, é isso. Então, para Deus, não faz diferença o tempo, né? Eu sei que quando ele revela, cria expectativa e esperança, né? E o mundo, ele fala muito do esforço, né? Do seu braço, de você correr atrás, de você fazer. Só que o braço e o esforço não fazem nada. Por que eu tô falando isso? Me dá muita sensação de insegurança. Eu vim para um lugar completamente estranho, sendo que eu estava num lugar seguro. Porque imagina essa nuvem, é onde eu estava antes de eu vir para o ventre da minha mãe. É o lugar mais seguro do mundo. Não tem como alguém me amar como eu sou amada nesse lugar, nessa nuvem. E onde eu sou plena, eu nunca vou poder ser plena da maneira como eu sou nessa nuvem. Nem nome eu tinha. Se me vê a frase assim, aqui a gente não ganha nomes, títulos. Eu sou bacharel em Direito. Eu sou licenciada em Artes Visuais. Eu sou mestre nisso, eu sou doutora nisso, pós-doutora. Lá não, você não é nada, eu não sou nada lá. E lá é como se eu fosse tudo. Claro, eu não sou Deus, mas eu digo tudo de... Sabe, o máximo que alguém pode ser é lá. Lá, justamente, onde eu não sou nada, nem nome tem. E aí eu venho para cá, completa insegurança, um lugar dúbio de luz e escuridão. Por mais que eu tenha sido bem recebida pela minha mãe, meus pais nunca pensaram em me abortar, eu fui planejada, meus pais eram casados. Eu tive um quartinho amarelo, todo amarelinho com branco, decorado, porque a minha mãe só soube o sexo quando eu nasci, então ela fez tudo no amarelinho e branco, né? Já pensando também em ter um segundo filho, né? Escolheu uma cor neutra ali, né? E ainda assim, eu sinto muita insegurança. Por que eu viria? O caminho nosso não é procurar a segurança, o amor, a paz, a plenitude, não é o que você busca a vida toda? Não é isso que você busca quando você manda currículo? Você não está buscando isso? A paz, a segurança, a plenitude?
melhorar de vida? Se você vai sair de um trabalho para o outro, você não está procurando isso? Mas se você já encontrou isso, para que você vai se mover para um lugar bem pior? Imagina que você já construiu carreira em um lugar. Construí uma carreira aqui. Ah, não, agora eu quero ir para um lugar bem pior. Eu quero começar tudo do zero. Tudo de novo. Por que você largaria a sua carreira para ir para um lugar que, sei lá, você nesse lugar aí, onde você já construiu a sua carreira, digamos que você ganha 11 mil por mês. Aí lá onde você vai ganhar 2 mil por mês. Fora os problemas, né? Trabalho pesado, enfim, e várias coisas. Fofoca na empresa. Você trabalha, não te pagam, você tem que entrar na justiça para receber. Hora extra, não te pagam. Não pagam férias, enfim. E aí eu penso sobre isso. Por que alguém se move de um lugar tão bom para um lugar extremamente inferior? E chegando aqui, eu vou crescer e depender da mente, da autodeterminação das pessoas que me cercam, da história delas, daquilo que elas acham por certo e errado. Lembrando que elas mesmas é que criam todos os problemas que existem aqui. E como é que eu vou confiar nelas? Mesmo que elas se dizem autoridades, elas criam esses problemas. Pelo mau gerenciamento delas, como é que eu venho lá desse lugar maravilhoso, onde eu tenho uma carreira, eu desço no lugar inferior, abandonando tudo para trás, tudo que eu tinha lá, toda a segurança, eu me sinto completamente insegura. E tenho que confiar cegamente que no que eu crescer, elas vão me preparar um futuro. Na verdade, elas vão me preparar para ser igual a elas. Ou seja, se eu for igual a elas, obviamente eu vou construir o mesmo que elas construíram até então. Que é o quê? Pobreza, miséria, desigualdade social, violência, ódio, raiva. Entendeu? Se você é igual, o mundo se repete sempre igual, com novas roupagens. E aí eu cresço, a educação vai me formando e eu vou me tornando igual a elas, né? Agora pensa comigo, que segurança que eu tenho em confiar nessas pessoas. E acreditar que a minha vida aqui vai ser determinada pela determinação das pessoas aí fora, pela vontade, aquilo que elas acham por certo e errado, ou então pela minha, que a partir de um momento, como no livro que eu estou lendo ali, que as crianças, elas têm um potencial, mas elas precisam ser regradas pelos adultos, tá certo? Mas para mim tem algo muito além, que crianças não... Enfim. Aí tá. E aí em algum momento, eu me torno adulta. E aí eu me autodetermino por aquilo que eu acho certo. E eu chego a desenvolver o quê? A paz, a prosperidade, a felicidade. Que é baseada
no meu consciente, né? Na minha vontade, que é fruto da vontade externa daqueles que são mais velhos que eu. Professores, mestres, pais, avós, no mundo velho, né? O mundo velho cria um mundo novo, e aí esse mundo novo envelhece, cria outro mundo novo que se torna velho, só que é como se eu colocasse, sei lá, tem uma blusa aqui, ó, e aí eu passo para minha filha, e ela passa a seguinte, só que assim a gente só tinge a roupa. Essa blusa aqui, branca, a gente tinge de amarelinho, depois coloca um azul, vira verde, depois a gente desbota de novo, põe ali um laranja. E aí essa ideia de que as coisas elas não mudam, a gente repassa sempre bem quase igual. E aí eu não confio, sabe? Eu creio que eu quero como que dizem, a sabedoria do alto, né? Para que as coisas, que venham pessoas, eu oro para que venham pessoas que ainda virão, que venham essas pessoas, que Deus mande, que façam as grandes mudanças na Terra, sabe? Para não ter essa sensação sempre de que o tempo passou e nada mudou. Tchau, Deus. Ai, olha, gente, ela fez um desenho do avião. Mãe, avião carro. É o avião Olha, carro. gente, ela não ouviu o que eu falei com vocês. Eu falei agorinha do avião, no outro áudio. É avião carro. Avião carro. Eu vou viajar nele? Melissa, ai que linda, obrigada, vou guardar, profética. Ó, tem a estrela. Fica lá. Tem 2 estrelas e alguns corações. Ó, tem o sol, a nuvem. Tempo bom para viajar. Gente, eu vou terminar o áudio porque para mim não tô satisfeita, não ficou bem compreensível. Por que eu não confio que o ser humano, mesmo mais estudado, mais capacitado como autoridades, não tem capacidade de se autodeterminarem para criarem um mundo melhor. Por que eu não confio? Por que eu tenho que depender de uma força exterior, de um Deus, do Espírito Santo, do meu contato? Entendeu? Por quê? Porque tem 2 visões para mim. Tem a visão de cima da nuvem, que é de um lugar onde existem pessoas com com um mundo equilibrado, com uma carreira potencializada, não em potencial, potencializada, né? Onde lá as pessoas não são nada, é isso que ele está falando, nada de nada. E, no entanto, elas têm aquilo que o ser humano não consegue criar aqui. Então, aqui, essas pessoas, essas autoridades, elas conseguem construir um avião, o que eu falei do pássaro mecânico, um outro áudio. Elas conseguem construir grandes casas, arranha-céus, muitas coisas. Muitas coisas elas conseguem criar, mas elas não conseguem criar coisas simples. Elas só conseguem criar coisas complicadas. E o equilíbrio de um mundo tem correlação com a simplicidade. Sabe a casa de um homem em que ele é tão inteligente que ele constrói barcos, ele constrói
aviões, ele sabe plantar, ele sabe colher, ele sabe fazer contas super complicadas de matemática, mas ele não fala nem com a esposa nem com os filhos. Você sabe isso? É isso. Então, esse é o problema do mundo, né? Então, o ser humano, ele sabe fazer coisas complicadas, ele vai fazer faculdades, doutorados, mestrados, fazer carreiras, mas ele não sabe criar o quê? Felicidade, amor, igualdade, paz, que são as coisas simples. Então, aqui é o mundo das pessoas que sabem fazer coisas complicadas, mas as simples não sabem. Entendeu? Então, quando eu vejo as duas imagens acima daqueles que não são nada, porém sabem fabricar coisas simples, e embaixo aqueles que são um monte de coisa, mas só fabricam coisas complicadas. E eu vejo o quê? Eles com falta de paz, com falta de amor, com falta, né, de igualdade. E aí, tendo várias autoridades, né, pessoas, né, com capa de revistas, que tem PhD, que tem enfim. Como é que se confia nisso? Olhando para trás em tudo que eles já fizeram. Eles são bons nisso. Em complicar as coisas. Não em resolver. Eles complicam e eles não resolvem. Até porque eles não querem resolver. Quando eles dizem que eles vão resolver, eles vão, na verdade, protelar ou criar um modo de... É como se, por exemplo, você olha por um problema e Deus fala assim, ó, resolve a pobreza para mim. Você não resolve a pobreza. Você cria meios sustentáveis para a pobreza. Por exemplo, alguém olha para o teu casamento e Deus fala assim, ó, resolve a infidelidade para mim. Aí você não resolve a infidelidade. Você cria meios sustentáveis para a infidelidade. É isso que aqui o ser humano faz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pôr senha no celular. Ele vai tomar mais cuidado. Né, de, por exemplo, sair com a amante dele, não à noite, para ele não chegar atrasado mais na hora do almoço, entendeu? Que a esposa dele vai achar que ele está almoçando, ele não está no motel, entendeu? Ele vai criar meios sustentáveis para aquilo que é errado. E aí, por isso que eu acredito que a gente não pertence aqui a esse lugar. A gente vai para um lugar bem inferior, como missionários, né? E se a gente depender da autodeterminação daqui, mesmo dos estudos, de tudo que está escrito, a gente vai ter sempre do mesmo. É como se fosse a mesma receita. Você pega uma receita, você sempre segue aquela receita, vai dar sempre igual. Por exemplo, a gente tinha... Até vou ver, onde que está escrito a lei do apedrejamento? Será que é em Levítico? A gente tinha a lei do apedrejamento, né? Que é, vamos dizer que é uma receita de bolo. Que Deus está falando agora, é uma receita de bolo, bem amarga, né? Depende, para aqueles que estão vendo a mulher ser apedrejada, não é amarga, é doce na boca deles, né? Amarga para ela. E aí, você tem aquela receita, eles estavam sempre cumprindo aquela receita, né? Aí vem Jesus com uma nova receita, é fora da Bíblia, né? Porque até então, a Bíblia era só o Velho Testamento, né? E aí se troca a receita. E às vezes Deus faz isso. Por isso que eu falei, né? Às vezes ele troca a sua imagem.
né? Ah, eu sou assim. Ah, eu sou carnívoro. Deus te torna vegetariano, vegano, como ele fez comigo. Ah, eu sou fumante. Deus faz com que você não seja mais. Ah, eu sou sedentário. De repente, ó, não vai ser mais. Ai, entendeu? Ai, nunca saí do meu país. Vai morar em outro país. E aí eu confio muito nessas mudanças de propósito, incompreensíveis que, sabe? Ó, Isaías 61, o Senhor Deus me deu seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E às vezes esse pobre é você, ele dá boas notícias através de um sonho, uma profecia, tendo como certo que vai acontecer. Não pela tua autodeterminação daqui, ou do que as pessoas sabem. É como se você pudesse dar uma visitadinha no futuro. Visitar lá, dar uma olhada. Muita coisa é completamente diferente daquilo que você pensa que será. Entendeu? Na sua vida, na vida das pessoas que você conhece, muito diferente. É isso. Tchau. Agora finalizei.